Queridos, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 1, versículo 18. Mateus capítulo 1, versículo 18. Esse texto fala do Natal. É o anúncio de que o Natal vai acontecer. E antes da gente ler o texto, eu quero dizer para você qual é a expectativa que você deve ter nessa mensagem. A expectativa é: você deve estar se preparando para viver o Natal de acordo com os princípios para o qual o Natal foi criado. Se você não viveu o Natal debaixo dos princípios para os quais o Natal foi criado, você está vivendo uma festa, uma mesa, um panetone, alguma coisa legal, mas não são os princípios profundos para os quais o Natal foi criado. Então nós vamos ler o texto agora, e eu quero que você esteja com o seu coração muito aberto para receber isso. E de alguma maneira, você vai ter agora a oportunidade de se preparar ao longo dos próximos dias. Nós temos 4 dias até o Natal, e no dia 24, você vai entrar no Natal assim, dizendo: caramba, virei a chave, mudei o foco, aprendi algo novo, transformei alguma coisa para viver o Natal de verdade. Quem está entendendo? Amém? Então hoje é uma preparação para o Natal, você não pode perder nada. Então diz assim, Mateus capítulo 1, versículo 18, o nascimento de Jesus. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e eles chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, e lhe pôs o nome de Jesus. Amado, o que é Natal? A resposta é fácil, todo mundo aqui vai saber responder: é a celebração do nascimento de Jesus. Sim, essa é uma perspectiva clara, objetiva, porém rasa, porque se nós olharmos apenas dessa maneira, fica parecendo que é um aniversário, e os nossos aniversários muitas vezes são simplesmente um momento de alegria, dizendo: mais um ano de vida, e a gente coloca o bolo, acende a velinha, canta parabéns, canta com quem será, está certo? E acaba a festa, e vida que segue. Existe muito mais envolvido nisso, e a melhor maneira de entender o Natal é olhar a história toda, claro, mas se você pegar a história dos pastores indo até Jesus, você tem aprendizado. Se você pegar a história dos reis magos indo até Jesus, você tem aprendizado. Porém, esse é o momento em que o Natal é anunciado. E quando você anuncia um projeto, você anuncia uma empresa, você anuncia uma ONG, você anuncia uma ideia, você diz o porquê daquilo.
É óbvio. Eu não posso anunciar um projeto sem dizer qual é o objetivo daquilo. Eu não posso abrir uma empresa sem dizer o que eu vou vender. E o anjo do Senhor, ele apresenta o Natal. E aqui nós temos as explicações profundas do que envolve e o que deve envolver o Natal na nossa vida. Por isso o tema da mensagem hoje é esse aí, ó, fortes afirmações sobre o Natal. E a primeira forte afirmação que nós vemos no texto é que o Natal é tempo de ativar o sobrenatural. O Natal é tempo de ativar o sobrenatural. Como que a gente percebe isso? Versículo 18. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Quando um homem e uma mulher se relacionam, a semente do homem e a semente da mulher se unem dentro do ventre da mulher, temos então a geração de um filho, que é um processo natural. Há uma expectativa de que isso aconteça, é um processo natural. Aliás, como alguém pode achar que o ser humano é um acaso? Quando a gente pensa que a semente do homem com a semente da mulher, no ventre da mulher, gera um ser que tem como se alimentar dessa própria mulher e finalmente virar vida. Você quer acreditar em tio Patinhas? Você acredita. É mais fácil acreditar em tio Patinhas do que você acreditar que essa conjectura científica, biológica, é um acaso. Não tem acaso nenhum. Deus nos criou. Agora, voltando para o nosso assunto aqui, gente, quando um homem engravida uma mulher, nós estamos falando do natural. Mas quem engravidou Maria? O Espírito Santo. Uma mulher virgem, pura, santa, uma mulher de uma conduta irrepreensível, de repente está grávida. Fugiu da lógica. O Natal não funciona no natural. O Natal se expressa no seu primeiro momento numa ação do sobrenatural. Viver o Natal sem se perguntar o tanto de sobrenatural que você vive, não é viver o Natal do jeito que tem que ser. O Natal é Deus falando que apesar de nós vivermos na carne, não podemos viver apenas para as coisas materiais. Deus quer que vivamos coisas sobrenaturais. Agora, eu pergunto para você, qual é o sobrenatural que você vive? Não, eu amo a Deus, eu leio a Bíblia, eu venho aqui na igreja. Eu não estou perguntando isso. Eu estou perguntando quais são as manifestações do sobrenatural no seu dia a dia. Quando é que você olha para o enfermo e você é tomado por um discernimento de espírito para orar e ver uma cura? Quando é que você encontra com uma pessoa parada num ponto do BRT ou parada numa praça de alimentação do shopping e o Espírito Santo fala com você, vai lá e dá um recado. E você é ativado pelo Espírito de Deus para comunicar a verdade do céu para a vida da pessoa. Quando é que você percebe claramente que você tem que ligar para uma pessoa que você já não vê há tanto tempo, e o Espírito Santo fala claramente, liga e só fala isso. E quando você liga e só fala isso, o só fala isso é tudo que ela está pedindo a Deus há 1 ano de oração e jejum. Irmãos, nós estamos nos acostumando a viver no plano material. Eu não sou contra investimentos, eu não sou contra preparar o futuro, eu não sou contra a gente se organizar. Tudo isso é importante, óbvio, a Bíblia nos ensina sobre isso. Agora, você viver só conjecturando o seu futuro, juntando dinheiro, planejando sua vida, planejando sua carreira, planejando seu sucesso, e você não perceber que você não está aqui para viver isso, você está aqui para viver o sobrenatural. O restante tem que ser
uma consequência, tem que ser um segundo plano, tem que ser uma coisa que é um aditivo e não é essência. Nós precisamos do sobrenatural. Eu preciso melhorar no sobrenatural. Você precisa melhorar no sobrenatural. Visão de Deus para cada momento. Você senta na mesa de negociação. Você é bom nisso. Você sabe calcular as coisas. Você sabe fazer uma boa argumentação. Você sabe gerenciar conflitos. Mas a pergunta é: o que o Espírito disse sobre essa negociação? O que o Espírito te mostrou? Qual foi o recado do Espírito diante da pessoa com quem você está? Muitas vezes uma negociação não é nem para você vender, é só para alguém se converter. Mas você vai lá só pelo negócio e esquece que o Natal é um chamamento a viver o sobrenatural. Deixa eu perguntar uma coisa, quem estava de manhã não fala nada não. Olha aqui. O milho de pipoca dentro de uma panela gera o quê? Não gera nada. O milho de pipoca dentro de uma panela, ele saiu do saco e foi para a panela. Continua milho de pipoca, mas quando bota calor, ele vira alimento. Sabe o que está acontecendo com a gente? Muitos de nós somos milho de pipoca. Deus está querendo explodir a gente com o seu calor, com o seu poder, para a gente ser alimento para as pessoas, e nós não temos sido. Nós não temos sido. Nós não estamos explodindo. Nós não estamos avançando. Nós não estamos sendo tudo aquilo que poderíamos, porque nos falta o sobrenatural. Quem está percebendo isso, amém? Natal, lembra que é uma força que nos aquece, e que podemos explodir para sermos alimentos e esperança para o mundo. Segunda coisa, o Natal é uma forte afirmação, é que o Natal tem um propósito de promover salvação eterna. Olha o versículo 21, o versículo 21 diz assim: ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus vai nascer, Maria, diz o anjo, e ele, Maria, vai salvar o seu povo dos seus pecados. Gente, quando a gente vai viver o Natal, a gente deve se perguntar: eu fui salvo mesmo? Eu fui salvo por Jesus? Os pecados que eu cometi e cometo, eu tenho colocado diante do altar de Jesus? Jesus foi para a manjedoura, Jesus recebeu visita de pastores, recebeu visita dos magos, Jesus foi morar no Egito um tempo, Jesus aprendeu a ser carpinteiro com o pai dele, mas ele não nasceu para nada disso, ele nasceu para morrer. O ápice da vida dele foi ele ir à cruz e morrer para que você tivesse vida e vida com abundância. Foi para isso que ele nasceu. Ele nasceu com um destino, e o destino dele era a cruz, para pagar o preço dos nossos pecados e nos dar a chance de ter uma nova vida com Deus. Queridos, Jesus respira a salvação. Jesus, o tempo todo, manifesta a salvação. Você quer Natal sem isso? Aí eu pergunto: quantas pessoas que você não está nem aí para a situação espiritual delas? As pessoas que não conhecem Jesus pela Bíblia Sagrada, elas vão para onde, gente? Para onde? Elas vão para o inferno. Elas vão para o inferno. É a Bíblia que é clara em dizer que o homem tem a chance de escolher. Ele tem que escolher céu ou inferno, vida com Deus ou rejeição de Deus. Quem escolhe é o homem. Nós temos que pregar. Agora eu fico impressionado que as pessoas estão sem Jesus e a gente não está se sensibilizando, a gente não está chorando, a gente não está se esforçando.
A gente se esforça por um monte de coisa, a gente sua a camisa por um monte de coisa, a gente rala por um monte de coisa, mas os filhos indo para o inferno, os pais indo para o inferno, os irmãos indo para o inferno, os amigos indo para o inferno, os colegas de trabalho, gente boa, gente legal, sem conhecer Jesus de verdade. Ele é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem não conhece a verdade de verdade não está liberto. Mas nós estamos aí, ó. Eu convidei, vai quem quer. Se não quiser, o problema é seu. Claro que a gente não converte ninguém. Claro que a gente não pode botar um revólver na cabeça que se converte, não existe isso. Mas pregar é a nossa missão. Há um tempo atrás, eu ganhei eu dei uma cachorrinha para o meu filho. Ela chegou lá em casa, um bichinho desse tamanho, com 3 meses, estava desse tamanho. América Bully. Forte. E ela corria para lá e para cá, muito forte, pulava, e uma capacidade de estragar as coisas muito grande. E o apartamento ficou pequeno para ela. Só que eu me apaixonei pela cachorrinha. Eu adoro o cachorro. E o cachorro interage contigo. Mas nós tivemos que abrir mão do cachorro. Ela foi para um lugar que tinha 1.000 metros quadrados para ela correr. Mas eu não fiquei bem. Eu lembrava dela toda semana. Por quê? Peguei carinho pelo bichinho. Um ser vivo dado por Deus. Por que Deus permitiu o animal doméstico? Só pode ser para alegrar a gente. Deus não faz nada sem propósito. Ah, pastor, então por que fez a barata? Pergunta para ele. Tem umas perguntas que eu não quero responder, não. Então, gente, 1 ano e meio de vida. Estou voltando de Bauru, parei em Campinas para pegar um outro voo para o Rio. Quando eu desço em Campinas, olho no meu WhatsApp, Chloe morreu. Chorei, gente. Chorei. Estava no aeroporto, pedi um cappuccino lá, sentei ali para tomar um cappuccinozinho. Ó, cappuccino aqui, a lágrima aqui, ó. Chorando. Aí você fala, pô, que pastor bobão, tanto sofrimento no mundo, eu chorando por causa do cachorro. Eu chorei por um ser vivo, que me deu alegria, que brincou comigo, que eu me alegrei. Você chora vendo Sessão da Tarde, eu não falo nada. Você chorou vendo Good Times 98? Para lembrar daquela namoradinha lá? Eu não falo nada, eu não posso chorar por causa da cachorrinha. Ah, vai se lascar, cada um chora com o seu sentimento aí. Mas aí, sabe o que o Espírito falou comigo? Como que é interessante a vida. A cachorrinha, com 1 ano e meio, morreu. Não tem alma, não tem que se converter. Acabou ali. Mas uma pessoa, quando morre, tem alma. Se não se converter, vai viver eternamente longe de Deus. E a gente não chora. A gente está chorando por causa do filme e da música. Está chorando por causa do cachorrinho, mas a gente não está chorando mais por causa das pessoas. Não é normal o ano inteiro você não batizar ninguém. Não é normal ninguém que você conhece se converter no ano. Não é normal. Dizem que é normal, mas não é normal. O normal é o crente ser frutífero, ensinar para os outros a amar Jesus. Mas aquele ardor da igreja primitiva, aquela paixão por almas, a igreja está tão preocupada com os seus negócios, com sua vida, com o dinheiro, com o sucesso, que a gente perdeu esse amor. Meus amados irmãos, nós precisamos entender que Natal é promover salvação. Essa semana é uma semana de muita sensibilidade. O Natal começa aquelas musiquinhas que passa
aquelas musiquinhas bonitinhas na televisão, aquelas propagandas, se bem que as propagandas estão ficando cada dia mais vagabunda, aquelas musiquinhas que tinha no Natal, que a gente morria de chorar, tão bonitinha, agora só quer servir a ideologia. Meu Deus, o que está acontecendo com o mundo? Tudo tem ideologia, não tem mais ninguém preocupado, vamos curtir o Natal, família na mesa, comendo, se alegrando, não tem. Meus amados irmãos, semana de quebrantamento, está mais fácil, invista em evangelizar alguém essa semana, isso é Natal. Em terceiro lugar, que forte afirmação temos aqui no texto, o Natal é a lembrança de que as profecias bíblicas todas se cumprirão. O Natal é a lembrança que as profecias bíblicas todas se cumprirão. Olha o versículo 22, diz assim: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Queridos, tinha uma profecia dizendo que nasceria Jesus, nasceria de uma virgem, e ele estaria no mundo para transformar o mundo. Tinha uma profecia, ela agora se cumpriu. O Natal é uma lembrança que profecia do Senhor se cumpre, e a profecia agora é que Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja, e para separar o joio do trigo, e dizer aos que se entregaram para ele: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, e dizer aos que o rejeitaram: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Estamos cada dia mais perto desse processo decisório. As profecias se cumprirão. Ah, pastor, mas eu não creio em profecia não, porque um profeta prometeu um negócio para mim, falou e não aconteceu. Eu não estou falando de profecia de homem, estou falando de profecia da palavra. Profecia de homem pode falhar, porque o homem pode falhar. Por isso que você tem que ter discernimento espiritual, para saber se aquilo é profecia de Deus, ou simplesmente alguém comeu feijoada, 3 quilos de feijoada, sonhou e disse para você uma besteira. Você tem que ter discernimento. Tem muita palhaçada por aí, tem muita gente querendo aparecer, tem vida nenhuma que é mostrar que é espiritual, aí fica isso que eu te digo, caramba, meu irmão, eu vou orar, se Deus falar o que você falou, se Deus confirmar, amém, se não confirmar, você se enganou. Não vou nem falar que você é ruim não, você se enganou. Profecia de homem pode falhar, porque o homem é imperfeito, mas a profecia da palavra toda se cumprirá. Jesus vai voltar para encontrar com você, te abraçar e dizer: vinde bendito de meu Pai. Mas em último lugar, que forte afirmação nós temos sobre o Natal. No dia em que o anjo anunciou, nós vemos que o Natal tem a ver com a descoberta e cumprimento do propósito de Deus para as nossas vidas. Natal tem a ver com a descoberta e cumprimento do propósito de Deus com a sua vida. Pastor, como assim? Propósito de Deus na minha vida? O que isso tem a ver com o Natal? O que isso tem a ver com o nascimento de Jesus? Tudo. Presta atenção na revelação. Presta atenção na descoberta do texto. O texto tem 3 personagens da terra: Maria, José e Jesus. Esses 3 personagens interagem com o Natal para revelar o que Deus espera do propósito dele para a vida da gente. Como assim, pastor? Vamos lá. Versículo 18. Antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Primeiro aprendizado que a gente tem é que
devemos engravidar do propósito de Deus. Maria era uma moça pacata, na dela, pensava: vou me casar, vou ter meus filhos, vou cuidar da minha casa, vida que segue. De repente, o anjo vem e a engravida de um propósito. Qual é o propósito? Cuidar do Filho de Deus. É o propósito da vida de Maria. Maria não seria cobrada por ter montado uma ONG, Maria não seria cobrada por ter trabalhado no Ministério de Surdos, Maria não seria cobrada por ter trabalhado no Kids. Maria ganhou um propósito, foi engravidada por um propósito, e o propósito era cuidar do Filho de Deus até ele começar o ministério dele. O princípio aqui é que nós temos que ser engravidados pelo propósito de Deus. Quando a gente está engravidado, a gente tem que gerar condições favoráveis para a gravidez não ser interrompida. Uma mulher grávida, ela não pode fazer certas coisas, ela não pode ter certos comportamentos, senão isso pode prejudicar a sua gravidez. Simples assim. Quando você está engravidado por um propósito de Deus, você precisa viver de uma maneira inteligente para que esse propósito não seja interrompido, porque vai nascer alguma coisa que Deus quer que nasça do ventre da tua vida. Meu Deus, não é tremendo isso? Não é tremendo? Eu estava pensando assim no texto, pensando, aí vem na minha cabeça os 3 personagens, propósito de Deus. Falei, meu Deus, tudo se encaixa. Maria é engravidada por um propósito, e José? Versículo 19, olha isso: por ser José seu marido um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. O José, homem justo, noivo de uma moça maravilhosa, de repente está grávida. José pirou, falou: como que está grávida? Que papo é esse que está grávida? A Maria que eu conheço, uma mulher pura, uma mulher decente, nós estamos quase para casar, ela me traiu, ela se deitou com outro homem, eu estou doido, eu não sei o que eu faço. Ele poderia expor Maria, ela poderia ser até apedrejada, mas como ele era um homem justo, o que José fez? Ele renunciou a si mesmo, e ele disse: eu vou deixar Maria secretamente, ela vai ficar grávida, a barriga vai crescer, vão ver que ela está grávida, vai todo mundo pensar que fui eu que fiz isso, a culpa vai cair sobre mim, pelo menos ela vai viver, ninguém vai jogar pedra nela, ela cuida do filho dela, vida que segue para ela, minha honra vai ser abalada, mas eu renuncio a mim mesmo, por causa do amor que eu tenho por Maria. Putz grila, cara, que coisa linda, meu Deus do céu, hein? Qual marido que faria isso pela esposa? Qual a esposa que faria isso pelo marido? Ele renuncia a si mesmo. O segundo princípio aqui é que nós devemos fazer renúncias para que se cumpra nosso propósito. Mas ele continua renunciando, porque no verso 24 diz: ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua esposa. Ele quis deixar o anjo aparecer, falou: pode ficar com ela, foi o Espírito Santo, ele obedeceu. Ele tinha outros projetos: eu vou ampliar a minha carpintaria, eu vou abrir uma outra filial, eu vou arrumar outros fornecedores, quem sabe eu monto uma madeireira, para eu mesmo já poder revender madeira, e eu também ter madeira mais barata para os meus ofícios. Ele estava aqui pensando na carreira dele, de repente, o propósito de Deus pega a mulher dele e inclui ele. Meu irmão, o teu propósito agora é cuidar do filho que não é teu, que está na barriga da mulher que você ama.
concebido pelo Espírito. E ele fala o quê? Ele fala, tá bom. Primeiro a gente tem que engravidar do propósito de Deus. Depois a gente tem que saber que para isso acontecer nós vamos ter que renunciar. Se você não está renunciando nada para cumprir o propósito de Deus, me desculpe, o propósito de Deus não vai acontecer, porque todo propósito envolve renúncia. Quando eu fui chamado para o ministério, eu tive que renunciar. Eu poderia ser um empresário hoje? Poderia. Bem sucedido ou não, não sei. Mas poderia, não poderia? Poderia trabalhar numa baita empresa? Poderia, eu trabalhei em 2 baita empresas, antes de ir para o ministério. Poderia seguir meu destino, meu caminho. Talvez eu até fosse bem sucedido, talvez eu até ganhasse bastante dinheiro, talvez eu até fosse uma pessoa reconhecida, talvez. Só tem um detalhe, eu não ia viver todo o propósito de Deus. Você pode ter uma vida bonitinha, legal, tudo bonitinho, você é bacana, você trabalha na igreja, você faz uma coisa boa, você dá oferta, você dá dízimo, você ajuda as pessoas, tudo bem, lindo. Mas se não houve uma renúncia do seu eu para viver tudo o que Deus planejou, querido, você não está vivendo todo o propósito, você está provando de parte do propósito, migalhas do propósito. Mas tem uma outra personagem, o último: Maria, José, Jesus. Quem é Jesus? Jesus é aquele que nos explica que nós devemos executar o propósito de Deus. Temos que engravidar, temos que renunciar para isso continuar acontecendo, e então temos que executar um propósito. Não podemos parar, porque no versículo 21 a 23 vai dizer assim, olha que lindo: ela dará à luz um filho, você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Jesus executou a missão, foi até a cruz, morreu na cruz, para que nós tivéssemos a salvação. Mas não para aí a missão dele, o propósito dele, não. Diz o texto que ele seria chamado de Emanuel, Deus conosco. Sabe por que Jesus veio ao mundo? Para estar com a gente. No dia da tua dor, ele estava lá. No dia da tua tristeza, ele estava lá. O dia que te traíram, ele estava lá. Aquele dia que você apostou tudo que você podia, tentando fazer dar certo, deu tudo errado, ele estava lá. Talvez você nem olhou para ele, mas ele estava lá. Naquele dia da sua vitória, da sua conquista, talvez você nem lembrou de agradecer, mas ele estava lá, na expectativa de que você reconhecesse que era ele que tinha agido na sua vida. Talvez você não tenha feito, mas ele estava lá. No dia do nascimento do seu filho, perfeito, ele estava lá. No dia que o seu filho nasceu com um problema, que a lágrima fluiu pelo teu rosto, ele estava lá. Sabe por quê? Porque ele é Emanuel, Deus conosco. Ele está com a gente na vitória e na derrota, na tristeza e na dor, sempre querendo que a gente aprenda as lições do momento, para entender que ele está com a gente, independente do momento. Ele é Emanuel, Deus conosco está. Eu não sei qual é a situação da sua vida, mas Natal é descobrir que você não pode rasgar o cartão da esperança, porque ele é Emanuel. Quando eu estava num leito, prestes a tomar uma agulhada de anestesia para ser submetido a uma cirurgia que definiria se meu rim ficaria ou não, se a minha vida ficaria ou não, ele estava lá. Na hora que o médico acabou de me operar,
fez a cirurgia, arrancou tudo, bateu na mesa e falou assim: está curado. Ele estava lá. Na hora que eu acordei, para saber se o rim tinha saído ou ficado, ele estava lá. O rim ficou, só um pedaço foi embora, mas se o rim tivesse ido, ainda assim ele estava lá. Natal é independente das dores da tua vida, das lutas da tua história, dos fracassos que você cometeu erros também. Alguns você foi o culpado, sim, alguns não, mas alguns você pediu. Reconheça o seu erro também, mas nunca duvide que, independente de você ter fracassado, e muitas vezes a culpa é nossa mesmo, Ele está aqui, Ele continua conosco, Ele nos perdoa e nos diz: recomece, porque eu sou o Emanuel, Deus com você. Curva a sua cabeça nesse momento. Queria perguntar se não tem ninguém aqui hoje foi tocado pelo Espírito Santo. Talvez você foi tocado pelo Espírito hoje. O Espírito quer falar a sua vida, quer começar um novo plano. Você vai ver o Natal daqui a 4 dias, mas vai ver de verdade, salvo, remido, liberto, transformado, ajustado, dominado pelo Senhor. Você não quer viver isso, não? Então, nesse momento, se alguém aqui foi tocado por Deus e você quer começar uma nova trajetória com Deus, uma nova experiência com Deus, aonde você está, eu queria te pedir um favor. Faz uma oração comigo. Você que está em casa, quer começar uma nova vida com Deus, faz uma oração comigo também. Eu vou falar, você repete no seu coração, ninguém precisa ouvir, não. Mas hoje, você precisa tomar um rumo com Deus, viver uma nova etapa com Deus, uma nova história com Deus. Precisa pedir perdão dos seus pecados e pedir que Deus aprimore sua vida para uma vida que você nunca sonhou que poderia ser possível viver. Quer começar uma nova história com Jesus? Onde você está? Repete comigo no seu coração assim, diga assim. Você em casa, pela internet também, repete comigo, diga: Santo Deus, muito obrigado por esse culto. Ele foi para mim, e eu não vou desperdiçar, não. O Senhor falou comigo e eu vou tomar a decisão de viver o Evangelho. Vou viver a plenitude do Evangelho. Eu vou prevalecer. E eu quero pedir que o Espírito Santo de Deus me domine, me oriente, me abençoe. Faz morada na minha vida, Senhor. Muda a minha história, Senhor. Enche-me do teu poder, Senhor. Escreve meu nome no céu. Eu quero ter vida eterna contigo, Senhor. Cuida da minha família. Cuida da minha vida financeira, sentimental, emocional, física, intelectual, empresarial, tudo, Pai. Eu quero colocar tudo na mão de Jesus. E é no nome dele que eu oro. Amém. A igreja continuou de cabeça baixa orando. Eu queria perguntar: quantas pessoas fizeram essa oração comigo dizendo: eu quero uma nova vida com Jesus? Se você orou comigo dizendo isso, a igreja está de cabeça baixa orando, mas eu queria que você levantasse a sua mão dizendo: eu orei, pastor, eu quero uma nova vida com Jesus. Você que orou comigo dizendo: eu quero uma nova vida com Jesus, levante bem alto a sua mão. Deus abençoe. Pode baixar a mão. Deus abençoe. Deus abençoe. Há mais alguém? Deus abençoe. Pode baixar.